Então, gente, a próxima prova aí, outra provinha aí da Telebrás também 2015, texto, página 3. Apesar de motivar uma revolução econômica sem precedentes na história mundial, a instalação das primeiras máquinas a vapor nas fábricas inglesas no início do século XIX gerou polêmica. Revoltados contra a mecanização que diminuiria empregos e pioraria as condições de trabalho, movimentos organizados de trabalhadores ingleses calcularam que o melhor a fazer era destruir as máquinas das indústrias. Mais de um século depois, analistas de uma empresa de consultoria inglesa relacionaram a expansão tecnológica com a criação de postos de trabalho. Dessa relação, concluíram que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e expandiu a economia, como também criou mais ofertas de emprego. Então, algo que no primeiro momento serviria para tirar os empregos, serviu para gerar empregos. A partir de dados coletados, com base em censos do Reino Unido, os pesquisadores verificaram diminuição de empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em minas de carvão e agricultura, e crescimento nas profissões ligadas a serviços e conhecimento, como magistério e medicina. Historicamente, a tecnologia destrói empregos em um momento para reconstruí-los em uma segunda etapa. Mas esse não é um processo rápido. Esse não é um processo rápido. Qual? O de destruir os empregos para depois reconstruir. Então, no primeiro momento, a tecnologia destrói, depois ela reconstrói. Só que isso demora. Então, esse não é um processo rápido nem simpático. No primeiro momento, as pessoas não gostam, né? Então, não é rápido e também não é simpático, afirma um dos pesquisadores. Então, vamos matar primeiro as questões de interpretação. Questão 1. O sentido original do texto seria mantido caso o primeiro período fosse reescrito da seguinte forma. Quero saber se o sentido é o mesmo. Polêmicas. As primeiras máquinas a vapor instaladas nas indústrias inglesas no início do século XIX foram responsáveis por uma revolução econômica inédita no mundo. Então, eu tenho, ó, apesar de motivar uma revolução econômica sem precedentes na história mundial, o apesar de estabelece uma relação de quê? Ó? Oposição. Então, apesar de gerar essa revolução econômica, apesar de ser boa, a instalação das primeiras máquinas a vapor nas fábricas inglesas no início do século XIX gerou polêmica. Ela gerou polêmica. Polêmicas, as primeiras máquinas. Quando ele coloca polêmicas, ele está dizendo que essas máquinas são polêmicas. As máquinas são polêmicas? Não. Elas geraram polêmicas. Não que elas sejam polêmicas. Tudo bem? Por aí você já consegue eliminar. A questão está certa ou a questão está errada? Está errada. Tudo bem? Questão 2. No trecho, esse não é um processo. Esse qual mesmo, hein, gente? Lá na linha 22, de destruir empregos em um momento para reconstruí-los. No trecho, esse não é um processo, o elemento esse, ele faz referência ao processo de extinção e ressurgimento de empregos. Vai destruir, vai extinguir, para depois ressurgir, para depois reconstruir. Sim ou não? Que decorre da expansão tecnológica. Sim ou não? Sim, a tecnologia destrói para depois reconstruir. Então, está certo ou está errado? Certo. 4. Infere-se do texto que a revolução provocada pelo uso das máquinas a vapor foi um passo decisivo para o desenvolvimento da economia mundial, quanto para a evolução das condições de trabalho? Sim ou não? Olha lá, ele diz, lá na linha 2, que a instalação das primeiras máquinas gerou polêmica.
Linha 1, apesar de motivar a revolução econômica sem precedentes. Então, essa implantação das primeiras máquinas, ela motiva ou não motiva a revolução econômica? Sim. E uma sem precedentes, como nunca tinha acontecido. Agora, então ele tinha dito lá, infere-se do texto que a revolução provocada pelo uso das máquinas foi um passo decisivo para o desenvolvimento da economia. Se ele fala para revolução econômica sem precedentes, então aí vai melhorar a economia ou não vai? Vai. Agora, e para a evolução das condições de trabalho? Sim ou não? Onde você tem essa ideia? Linha 10. Depois do ponto, ó. Dessa relação, concluíram que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e expandiu a economia, reforçou a ideia da expansão econômica, como também criou mais ofertas de emprego. Então, aí conseguimos recuperar a ideia da melhoria econômica. Agora, e a questão do trabalho, das condições de trabalho, onde ele coloca? Isso, se ele fala na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, ele já está falando na melhoria nas condições de trabalho. Então, está certo ou está errado? Está certo. Agora, olhei a questão 6 primeiro. De acordo com as informações do texto, os impactos da atual revolução tecnológica corroboram a decisão tomada pelos trabalhadores do século XIX? Os impactos da atual revolução tecnológica. Cadê o texto falando da atual revolução tecnológica? Está falando da atual revolução tecnológica? Não. Não está falando da atual revolução tecnológica. Falou da revolução lá do passado, com a inserção das primeiras máquinas a vapor. 7. Infere-se o texto que o desenvolvimento de tecnologias contribuiu para a criação de novos postos de trabalho? Linha 13. Como também criou mais ofertas de emprego. Se eu tenho mais ofertas de emprego, eu tenho mais postos de trabalho, concordam? Então, infere-se o texto que o desenvolvimento de tecnologias contribuiu para a criação de novos postos de trabalho. Perfeito. Que, por sua vez, exigem novas competências. Sim ou não? Onde eu tenho essa ideia de novas competências? Onde, gente? O raciocínio começa na linha 16. Os pesquisadores verificaram a diminuição de empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em minas de carvão e agricultura, e crescimento nas profissões ligadas a serviços e conhecimentos. Então, eles estão exigindo novas competências, como magistério e medicina. Deixam de valorizar o esforço e passam a valorizar o conhecimento, né? O conhecimento, então, está certo ou está errado? Certo ou errado? Certo. Voltei agora para as questões gramaticais. Se bem que a 3 aí, pelo sentido, dá para matar. Quando eu digo ele estuda, isso traz o mesmo sentido de ele pode estudar? Não, porque aqui o verbo poder traz para nós uma ideia de quê? Possibilidade. Então, se você acrescenta o verbo poder, necessariamente você vai alterar o sentido. Uma coisa é dizer ele estudaria, outra coisa é dizer que ele poderia estudar. Se você colocar o poderia, você necessariamente vai alterar o sentido. Tá certo? Quando você joga no presente é mais fácil de ver. Então, na questão 3, gente, ele destaca o diminuiria, que está na nossa linha 5. Então, na linha 4 aparece revoltados contra a mecanização que diminuiria empregos. Diminuiria empregos. Seriam mantidas a correção gramatical e as relações de sentido do texto, caso a forma verbal diminuiria fosse substituída por poderia diminuir. É o mesmo ou é diferente? Diferente. Falei que nesse tempo aqui era mais difícil de ver, né? Bem, qual é a próxima agora? 5. Gente, quando eu faço isso aqui, com base
na análise feita pelo professor, a questão está errada. A questão realmente está errada? De acordo com a perspectiva dele, está. Segundo a perspectiva dele, está. O que isso aqui é? De acordo com o professor. Adjunto adverbial de conformidade. De acordo com a visão dele, segundo o que ele pensa. Isso é um adjunto adverbial de conformidade. Bem, dentro da nossa frase, qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Só que adjunto adverbial é um termo que você pode ou você não pode deslocar. Então, adjunto adverbial, ele pode ser deslocado. Se o adjunto adverbial estiver deslocado, você vai colocar vírgula, não vai ou depende? Depende. Se o adjunto adverbial for curto, a vírgula será o quê? Facultativa. Se o adjunto adverbial for longo, o emprego da vírgula vai ser o quê? Obrigatório. Então, olha aqui, gente. Com base na análise feita pelo professor. Está aí seu adjunto adverbial. Olha o tamanho dele. Ele é curto ou ele é longo? Se ele está aqui na frente, ele está ou não está deslocado? Está. E ele é grande. A vírgula para ele é o quê? Obrigatória. Adjunto adverbial longo deslocado, seja no início, seja no meio, vírgulas obrigatórias. Dá para salvar a questão 5, mas é uma questão que está com problema. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso, no início do segundo parágrafo, fosse inserida uma vírgula imediatamente após coletados. Isso está no início do segundo parágrafo ou do terceiro? Terceiro. Essa questão anulada. Anulado, não tem como, tá? Com a indicação do parágrafo errado tem que ser anulada. Mas vamos salvar a questão. Então, vamos trocar segundo parágrafo por terceiro. Então, corrigimos a questão para a gente achar a resposta. Então, ele quer colocar uma vírgula depois de coletados. Dá para colocar? A partir de dados coletados. Mas eles foram coletados como? Com base em censos do Reino Unido. De acordo com os censos. Dá para colocar essa vírgula depois de coletados ou não dá? Dá. Agora, esse com base em censos do Reino Unido, isso aí é um adjunto adverbial? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Esse adjunto adverbial é longo? Então, ele vai ficar entre vírgulas ou não vai ficar entre vírgula? Vai. Ele quer colocar essa vírgula depois de coletados, mas ele quer tirar a vírgula depois de unido. Vai tirar? Não. Se tirar, vai ficar certo ou vai ficar errado? Então, arrumando a questão, o gabarito vai ser certo ou errado? Errado. Tudo bem? Mas a questão anulada, indicação do parágrafo, está com problema. Está claro ou não está claro? Fizemos todas aí, até 7, né? Então, agora, próximo texto. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, a segurança do tráfego de dados importantes no país poderá aumentar, uma vez que eles passarão a ser criptografados. Eles quem? Os dados importantes no país. Eles passarão a ser criptografados. Segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal. Por isso, a Telebrás vai trabalhar com algoritmos e criptografia próprios, desenvolvidos pelo governo, de maneira que os dados sensíveis que vão transitar no nosso satélite serão praticamente invioláveis. A expansão da internet de banda larga popular em mais de 2.000 municípios brasileiros que ainda não são atendidos por via terrestre é mais um dos objetivos da construção do novo satélite. Outra área importante a ser atendida é a militar, que atualmente usa satélites estrangeiros para realizar suas operações. Para o presidente da Telebrás, o fato de o país não ter um satélite próprio
faz que o governo não tenha controle do equipamento. Ele considera recorde o tempo desde o início da concepção do projeto, em 2011, até hoje. Questão 8. Seria preservado o sentido original do texto caso o termo invioláveis fosse substituído por indestrutíveis? O que é algo inviolável? Que você não consegue violar. Então, eu tenho lá um pacote inviolável. Eu não tenho como violar. Mas significa que esse pacote é indestrutível? Uma coisa é você não conseguir violar, outra coisa significa você não conseguir destruir. Pensa num cofre. Um cofre inviolável, você não consegue violar, você não consegue abrir o cofre, por exemplo. Indestrutível, tem como destruir? Bota lá a opção de bomba e explode o cofre. Né? Uma coisa é ser inviolável, outra coisa é ser indestrutível. Então, o sentido é o mesmo? Não. Então, essa questão está certa ou está errada? Está errada. 9. Manteria a correção gramatical e os sentidos do texto a seguinte reescrita do primeiro período do segundo parágrafo. Quero saber se isso aí mantém a correção e o sentido. Vamos olhar primeiro a correção. O objetivo da construção do novo satélite é o aprimoramento da internet de banda larga popular para a população de mais de 2.000 municípios brasileiros ainda não atendidos por via terrestre. Em relação à gramática, está certo ou está errado? Em relação ao sentido. Por que está errado? Isso. Linha 11. A expansão da internet de banda larga popular em mais de 2.000 municípios brasileiros que ainda não são atendidos por via terrestre é mais um dos objetivos. Uma coisa é dizer que é mais um dos objetivos. Eu tenho objetivos, esse aí é mais um. Na outra é dizer que o objetivo é. O objetivo é, eu tenho esse objetivo. O outro é só mais um, eu tenho outros objetivos. Então, o sentido é diferente. Por isso, a questão está certa ou está errada? Está errada. Gente, essa 10 não pode errar mais. Não pode errar mais isso daí, hein? Olha o que da linha 9. Olha o que da linha 9. Fizemos várias dessa. Linha 9. Maneira que os dados sensíveis que vão transitar no nosso satélite. Esse aqui pode ser trocado por os quais? Os dados sensíveis, os quais vão transitar no nosso satélite. Toda vez que o seu que puder ser trocado por os quais, qual é a classificação desse que, gente? Pronome relativo. E toda vez que você encontrar um pronome relativo, qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. Ela está com vírgula ou sem vírgula? Se ela está sem vírgula, ela está como uma adjetiva o quê? Restritiva. Poderia colocar vírgula. Só que ela deixa de ser restritiva e passa a ser o quê? E com isso, vai haver alteração de quê? Sentido. Então, o elemento que, em que vão transitar, em que atualmente usa satélites estrangeiros, introduz uma oração de natureza restritiva? A primeira, sim ou não? Sim. Agora você tem outro que lá da linha 15. Lá na linha 15, ó. Outra área importante a ser atendida é a área militar. A área militar que atualmente usa satélites. Dá para fazer a área militar, a qual atualmente usa satélites. Dá para trocar esse que por a qual ou não dá? Pronome relativo? Oração subordinada? Tem vírgula? Tem. Então, ela é o quê? Então, significa que a primeira é restritiva e a segunda é explicativa. Então, a questão está certa ou está errada? Certa. Viu como o CESP ama isso, né, gente? Isso aí não pode errar. Tem pronome relativo, tem oração adjetiva. Isso é fundamental. Questão 11. Haveria prejuízo da correção gramatical e da coerência. Cuidado, gente. Muito cuidado. Os candidatos se rolam demais com isso. Uma coisa é pedir a manutenção do sentido.
Outra coisa é pedir a manutenção da coerência. O sentido, eu tenho que transmitir a mesma ideia. E a coerência? É a mesma ideia? Não. A coerência é você ter um sentido lógico. Cuidado com isso. Se eu digo para você, comprei um CD. Se eu digo, comprei um livro. Eu estou dizendo a mesma coisa? Não. O sentido é diferente. Mas a coerência foi mantida. Você entende? Comprei um CD? Você entende? Comprei um livro? Então, a coerência foi mantida? Foi. Não achar que manutenção de coerência é manutenção de sentido. Manutenção de coerência é manutenção de um sentido lógico. O que ele está dizendo ali tem lógica, mesmo que ele transmita informações diferentes. Tudo bem? Cuidado que o candidato muitas vezes acha que manutenção da coerência é manutenção do sentido. Não. Pode trocar o sentido e manter a coerência. Tudo bem? Deixa para o concorrente cair nessa pegadinha. A gente não pode cair nisso. Tá certo? Eu gosto de chocolate. Eu gosto de refrigerante. Mantive a coerência? Sim. O sentido é diferente. Então, ele está pedindo, haveria prejuízo da correção e da coerência. Então, quero saber, a frase vai ficar certa? O que eu estou dizendo tem lógica? É isso que ele quer saber. Então, vamos trocar. Ele pede para você trocar o poderá e o será por pode e é. Então, vamos ler trocando. Linha 1. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, a segurança do tráfego de dados importantes no país pode aumentar, uma vez que eles passarão a ser criptografados. Segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite é a proteção às redes. Está certo ou está errado? Certo. Essa substituição mantém a correção? Sim. Mantém a coerência? Sim. Só que ele está dizendo na questão que haveria prejuízo. Haveria prejuízo? Então a questão está o quê? Errada. Só cuidado com esse jogo. Prejudica, não prejudica, né? Cuidado que isso às vezes se confunde. Dá para trocar, então não prejudica. Por isso a questão está errada. Está claro ou não está claro? 12. Depreende-se das ideias do texto que a utilização de equipamentos que não tenham sido desenvolvidos no Brasil apresenta um grande risco para a segurança dos dados sensíveis, tais como estratégias de segurança da nação. Depreende-se. E aí, sim ou não? É uma informação que não precisa estar escrita no texto, mas é uma inferência. E aí, em que momento eu consigo provar isso? Olha a linha 17, gente. Para o presidente da Telebrás, o fato de o país não ter um satélite próprio faz que o governo não tenha controle do equipamento. Ele não consegue controlar o satélite. O satélite pertence a uma outra pessoa. E aí? E além disso, olha o início do texto. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, então o Brasil não tem esse satélite geoestacionário, a segurança do tráfego de dados importantes no país poderá aumentar, uma vez que eles passarão a ser criptografados. Segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal. Então, vou reler. Depreende-se das ideias do texto que a utilização de equipamentos que não tenham sido desenvolvidos no Brasil, então eu uso um satélite que não é brasileiro, apresenta um grande risco para a segurança dos dados sensíveis. Sim ou não? Sim, não tem um controle total disso aí. Tais como, aí ele está indo além do texto, estratégias de segurança da nação, que seriam aí as informações do governo federal. Não, não foi. Foi?
Tudo bem? Concordam? Está certo ou está errado? Certo. Esse tais como estratégia de segurança nacional, ele está exemplificando. É o que não está escrito no meu texto, mas ele falou das informações do governo. Pois se eu penso nas informações do governo, o governo tem ou não tem medidas de segurança? Tem. Quais são as medidas de segurança nacional? Imagina jogando tudo isso para um satélite estrangeiro. Ele não tem o controle total. Tudo bem? Sendo brasileiro, ele vai ter o controle. Tudo bem, gente? Então, tá certo. Por isso, depreende-se, infere-se. É uma inferência possível. 13. Proteção às redes. Olha a crase, gente. Se você tem um acento indicativo, você tem a fusão de dois o quê? As. As redes é palavra feminina? O que é esse as que você tem aqui? Artigo. E o primeiro A tem que ser o quê? E de onde está vindo? Quem faz uma proteção A. Então, vamos ler a questão. O sinal indicativo de crase em proteção às redes justifica-se pela contração. Está juntando, então, a preposição a, exigida pelo substantivo proteção. Sim ou não? Com o artigo definido feminino, as, que está aqui determinando o vocábulo rede. Está certo ou está errado? Certo. O artigo de redes e a preposição que veio de proteção. Está claro? Tirinha. Não é muito frequente encontrar tirinha no CESP, não. Mas, às vezes, a gente encontra. Sem internet. Fazendo o quê? Nada. Esperando voltar à internet. Quem é esse carinha que não está fazendo nada? É o Homem da Pedra. Que está inventando o quê? A roda. Como ele não tinha internet, não tinha nada para fazer, inventou a roda. Veio bastante gente hoje, né? Bairro todo sem net. Quem são esses caras aí? Tá parecendo, né? Tá parecendo. Então, só tá todo mundo lá, nessa ocasião aí, né? Em função da internet. Não tem internet, todo mundo apareceu. Sem internet, ainda sem. Tá fazendo a Mona Lisa. Aqui. O cara lá tá sem internet, tentando ligar com... Nazista. Tirinha 2. Já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Uhul! 1 milhão de curtir na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí. Liberdade, liberdade. Tá bombando no YouTube. O Brasil não é mais monarquia? Acho que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro lugar no Twitter. Ótimo, cara. Questão 14. O conteúdo das tirinhas expõe o lado negativo da internet, que é a limitação das pessoas ao mundo virtual. O conteúdo das duas tirinhas expõe o lado negativo da internet, que é a limitação da vida das pessoas ao mundo virtual. Toda a vida da pessoa está limitada ao mundo virtual? Não, é muito restrito. Essa questão está certa ou está errada? Está errada. Ele está chamando a atenção para alguns aspectos históricos. É, assim, lado negativo entre aspas, né? Se a internet existisse, essas coisas boas não teriam o quê? Acontecido. Mas eu não posso pensar que a vida das pessoas, de um modo geral, ela está limitada. A pessoa está dizendo aí, a pessoa vai deixar de estudar, vai deixar de trabalhar. Não, algumas coisas não teriam acontecido se a internet estivesse funcionando. É muito genérica essa daí, então está errado. 15. No título da tirinha 2, a expressão "tivesse bombando"
É característica da linguagem informal? Se a internet estivesse bombando, é informal ou não é? Típica do gênero textual tirinha? Na tirinha a gente encontra a linguagem informal? Sim. Então está certo ou está errado? Certo. 16. O humor da tirinha 1 reside no fato de que acontecimentos marcantes da história da humanidade, a invenção da pedra, a pintura do quadro Mona Lisa, não teriam ocorrido se não fossem os problemas de conexão com a internet. Fazendo o quê? Nada, esperando a internet voltar. Esse cara só foi fazer a roda porque ele não tinha internet. Se ele tivesse internet, estaria na internet. O outro, a ideia da criação do nazismo. Não tem internet. Só houve a ideia do nazismo porque o cara não tinha o quê? Internet. Então ele está fazendo uma brincadeira com isso? Então está certo ou está errado? Certo. Concorda ou não? Próximo texto, então. A revolução digital está relacionada à nossa capacidade de conhecer determinadas informações e delas dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento requer acesso fácil à informação e ao saber. A nuvem, tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes quantidades de dados, a conectividade móvel e as redes sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior transcendência que o das 3 revoluções anteriores. Os primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e a internet. Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de vida, do acesso à informação e da potencialização da economia criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das telecomunicações e da internet tem facilitado o nascimento de fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas, instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia criativa e de uma melhora substancial da competitividade das cidades. Bem, fazer primeiro a questão 19. Infere-se dos sentidos do texto que a palavra transcendência... O que significa transcendência? Isso transcende. Vai além. Excede, vai além. Então, esse é um avanço de maior transcendência que o das 3 revoluções anteriores. Então, vai o quê? Além do das outras revoluções. Então, essa palavra ela está empregada com sentido de objetividade? Tem nada a ver. Então, essa questão está certa ou está errada? Está errada. 20. Depreende-se do texto que os territórios inteligentes buscam a integração entre o mundo físico e o virtual, estabelecendo uma conexão entre as novas tecnologias e o desenvolvimento da economia e das cidades. Por exemplo, está certo ou está errado? Onde eu provo isso? Os territórios inteligentes, na linha 13, apostam em tecnologia digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de vida, do acesso à informação e da potencialização da economia criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das telecomunicações e da internet tem facilitado o nascimento de fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas. Então, olha aí essa ideia de conexão. Eu estou conectando o aspecto físico, mas através de um mundo virtual. Apesar da distância física, as pessoas estão perto, mas também estão longe. No futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia criativa e de uma melhora substancial da competitividade das cidades. Então, reli. Depreende-se do texto que os territórios inteligentes buscam a integração entre o mundo físico e o virtual. As pessoas, elementos físicos, estão conectadas, estabelecendo uma conexão
entre essas novas tecnologias e o desenvolvimento da economia e das cidades. Sim ou não? Perfeito, certinho. Concordam ou não? Lá no finalzinho do texto, ó, no futuro a revolução digital poderá ser o detonador da economia criativa e de uma melhora substancial da competitividade das cidades. Então, isso vai favorecer o desenvolvimento desses elementos, o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento das cidades. Se elas são mais competitivas, quanto maior a competição, mais desenvolvimento os elementos buscam, porque senão eles são excluídos através dessa competição. Tudo bem? Então, tá certo ou tá errado? Certo. Agora, gente, isso daí é legal. Se eu faço isso aqui, ó, Marcos, tio de Pedro, Tiago e Flávio vieram. Quero saber se isso está certo ou se isso está errado. Por que eu usei os travessões? Para explicar Marcos. Se eu encontro travessão com vírgula, a melhor maneira de analisar, esquece o elemento entre travessões. Com certeza eles estão sendo usados por motivações diferentes. Isso aqui, ó, ficou entre travessões, porque é o termo explicativo. Esquece isso aqui. Marcos, Tiago e Flávio vieram. Eu estou fazendo ali uma o quê? Enumeração. E esta vírgula está separando os itens da nossa o quê? Esta vírgula é obrigatória ou não é obrigatória? É obrigatória. Tudo bem? Sempre que você encontrar a travessão com vírgula, esquece o elemento entre travessões, que você consegue visualizar bem o porquê de a vírgula ter sido empregada. Então, aqui, gente, pá, pé, pó. O acento está certo? Quantas sílabas eu tenho? Se é uma sílaba só, essas palavras são palavras monossílabas. E eu acentuo as palavras monossílabas que acabam em A, E e O. Sozinhas ou acompanhadas de quê? S. Monossílabas A, E, O. Cajá, café, cipó, também, reféns. Tá certo ou tá errado? O acento está na última? Se o acento está na última, essas palavras são chamadas de palavras o quê? Ó? E nós acentuamos as oxítonas que acabam em quê? Ó? A, E, O, sozinhas ou acompanhadas de S, EM e ENS. Então, uma regra é acentua as palavras monossílabas. Outra regra é acentua as palavras o quê? Oxítonas. Então, se eu penso na primeira palavra, o acento está na última? Acento na última é palavra o quê? Oxítona. 3 é uma sílaba? Se é uma sílaba, isso aqui é uma palavra monossílaba, que eu vou chamar de monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Então, vamos matar a 17 e a 18. Na 17, no primeiro parágrafo, você tem um elemento entre travessões, igualzinho que a gente viu ali. Então, voltei, ó, linha 5. Leia comigo lá a linha 5. A nuvem, tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes quantidades de dados, a conectividade móvel e as redes sociais levam alguns especialistas a afirmar. Por que eu tenho o elemento entre travessões? Porque eu estou explicando o que é a nuvem. Só que depois do segundo travessão eu tenho uma vírgula. Se eu quero entender essa vírgula, o que eu vou fazer mesmo? Esquece o elemento entre travessões. Leia o resto. A nuvem, vírgula, a conectividade móvel e as redes sociais. Por que essa vírgula está aparecendo? Enumeração. Sim? Então, ele pergunta, no primeiro parágrafo do texto, os travessões foram utilizados para separar informação de caráter explicativo? E sem prejuízo da correção gramatical, podem ser substituídos por parênteses? Sim ou não? Desde que suprimida a vírgula empregada logo após o segundo travessão, aí não. Não pode tirar essa vírgula. Essa questão está o quê? Errada. O gabarito preto. Agora, e a 18? 18, que é a nossa de acentuação. A palavra está
recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento gráfico no vocábulo 3, tem a mesma regra? Uma é oxítono e a outra é monossílabo. Questão certa ou questão errada? Errada. Tudo bem? Considerando os aspectos estruturais e linguísticos das correspondências oficiais previstos no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens que se seguem. O pronome de tratamento adequado para se dirigir a vices, governadores e secretários de Estado são altas autoridades? São. Governador, vice-governador, prefeito, deputado, secretários de Estado. Então, são altas autoridades. O pronome de tratamento para eles é Vossa Excelência? Sim. Vossa Excelência e Vossa Senhoria, hein, gente? Cá o tempo todo. Altas autoridades, juízes, embaixadores, né? Auditores da Justiça Militar, tá? São todas altas autoridades. 22. O ofício e o aviso são expedientes usados para fins semelhantes, entre os quais está a comunicação de assuntos oficiais entre os órgãos da administração pública e entre estes e particulares. Isso é uma semelhança entre o ofício e o aviso? Não, porque o ofício, ele vai de quem para quem? Ele vai do órgão para o órgão, ou do órgão para o particular. Isso não acontece com o aviso. O aviso, ele vai do ministro de Estado. Do ministro de Estado para outro o quê? Ministro de Estado. Então, o que ele deu aí, ó, entre os órgãos da administração ou entre os órgãos e os particulares, isso não é característica do aviso, só é característica do ofício. Por isso, essa questão está certa ou está errada? Errada. Próximo, 23. O padrão ofício é uma padronização ou não é uma padronização? Se eu estou padronizando, eu estou uniformizando, sim ou não? O padrão ofício, ele é usado para uniformizar a apresentação dos elementos das comunicações oficiais por meio de diagramação única, sim ou não? Ele vai estabelecer a diagramação? Sim. Da qual devem constar. Então, uma das partes obrigatórias, aí ele não vai apresentar todas, documento que segue padrão ofício. Tem assunto? Tem. Tem estrutura? Tem o texto? Tem. Tem identificação do signatário? Tem. Tá certo ou tá errado? Certo. 24. A finalidade básica da redação oficial é comunicar com clareza e impessoalidade? Quer comunicar com clareza e impessoalidade, sim ou não? Sim. Razão pela qual o Manual de Redação da Presidência da República recomenda que, na elaboração de comunicações oficiais, se faça uso da linguagem formal. Tá certo ou tá errado? Certo. 25. O trecho a seguir seria adequado para iniciar o primeiro parágrafo de um ofício? Tem o privilégio de, por meio deste, esclarecer o que segue. Tem o privilégio. Privilégio é marca de pessoalidade. Isso não cabe. Então, isso está certo ou está errado? Está errado. Oi? Não. Dos políticos, vereador, não. Todos os outros. Tira só o vereador. Vereador é senhoria. Tira só o vereador. Restante, tudo excelência. Então, gente, questão 10, ele quer que você avalie se isso aí está certo ou se isso aí está errado. Gente, olha aqui o verbo precisar. Quem precisa, precisa
Pediu preposição? Então, o verbo é transitivo, o quê? Quando o verbo transitivo indireto traz um ser, esse ser é um pronome indeterminador do sujeito. Com o verbo transitivo indireto é pronome indeterminador. E com o pronome indeterminador, o verbo só pode ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, ele começa, na questão 10, dessa maneira. Necessitam-se tanto da criação. Verbo necessitar. Quem necessita, necessita de. Tem preposição? Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto. Transitivo indireto, quando ele traz o ser, é o pronome indeterminador do sujeito. E com o pronome indeterminador do sujeito, o verbo só fica na terceira pessoa do singular. Necessita-se tanto da criação. Então, já eliminou. Na prova nem perde tempo, já está fora. Mas aqui vamos ler o resto. Necessita-se tanto da criação de métodos transparentes e previsíveis, quanto da definição clara do que se considere violação ética, cujas alegações desse tipo seja submetido, as alegações sejam submetidas. As alegações sejam submetidas à investigação. O que são as alegações? Que as alegações sejam submetidas. Está claro ou não está claro, gente? Então, a questão está certa ou está errada? Está errada. Claro, não? Oi? Onze. Qual é o raciocínio importante que já elimina aí? Posso olhar pelo quê? Que é elemento atrativo? É. Ele puxa o pronome para perto dele. Então, se eu quiser colocar aqui o pronome me, vai ficar, esta é a questão que me confundiu. Não pode colocar depois. O que é um elemento atrativo, tem que puxar o pronome ali para frente, que me confundiu. Então, olha o que ele faz na 11. Independentemente das razões que levem-nas. Não, que as levem. Mas temos mais erros. Independentemente das razões que as levem a sujeitar, por exemplo, suas posses ou sua moradia ao trabalho pericial, a toda pessoa estão garantidos os direitos. Os direitos estão garantidos a toda pessoa. Na frente do toda, pronome indefinido, nunca ocorrerá crase. Toda é pronome indefinido. Na frente desse pronome, nunca eu vou colocar crase. Na frente do pronome toda, não ocorre crase. Tudo bem? Agora, vê se você acha mais alguma coisa esquisita aí. A toda pessoa estão garantidos os direitos de ser autor de seu destino e de optar por o caminho. Para que esses dois pontos? Já tem, quem tem direito de, tem direito de ser autor. Não tem por que colocar dois pontos. E além disso, de ser autor de seu destino e de optar por o caminho? Pelo caminho. Horrível. Ele veio por a rua. Não tem como, ele veio pela rua. Horrível. Então, apesar da chuva, ele saiu. Ele saiu apesar da chuva. Esse pedacinho aqui tem verbo? Não. Apesar de, sempre traz uma ideia de concessão. Se não tiver verbo, isso aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de concessão. Qual é o lugar do adjunto adverbial? Se ele está aqui, ele está o quê? 3 palavras ainda é curto. Sendo curto, a vírgula é facultativa. Mas vou colocar.
Quero marcar aqui o deslocamento adjunto adverbial. Só que o adjunto adverbial ele pode ser deslocado para o início, mas ele também pode ser deslocado para o meio. Então, aqui, ó, no meio, ó, apesar da chuva. Pode ficar sem vírgula? Pode ou não pode? Pode, é curtinho. E uma vírgula só? Não. Ou coloca as duas ou não coloca nenhuma das duas. Tudo bem? O apesar inicia o adjunto adverbial. Tudo bem, não? É sempre concessivo. Concessão é relação de contraste, de oposição. Mas apesar de, é sempre concessivo. Agora, gente, em relação à crase, aludia a questões. Isso aqui tem crase? O a está no singular, seguido de palavra no singular com plural nunca tem crase. Lembra, singular com plural, crase só para animal. Né? Singular com plural, crase só para animal. Não tem crase. Agora, por que não? Porque o SESP gosta de saber por que que não tem. Se a palavra estiver no plural, se você coloca um artigo, as questões, o artigo tem que estar no plural. Se o elemento estiver no singular, aqui você não tem o quê? O artigo. Se você não tem o artigo, esse a é apenas uma preposição. Então, quero saber se isso aí está certo ou está errado na 12. Mas, apesar da grande importância da ética deontológica, apesar. Coloca um colchete antes do apesar, porque é ele que vai introduzir o termo, ou a oração. Coloca colchete aí na frente. Onde acaba? Apesar da grande importância da ética deontológica. Fechou aí? Nesse pedacinho tem verbo? Se tem verbo aí, não. Se não tem verbo, qual é o nome disso? Adjunto adverbial de concessão. Sim ou não? Qual é o lugar do adjunto adverbial? Se ele está aí no meio, ele está? Mas agora olha o tamanho dele, é curto ou longo? Se ele é longo, as vírgulas são? Observe que ele fecha a vírgula, mas ele não está abrindo. Falta uma vírgula antes do apesar. Tudo bem, gente? Deu para entender? E aí, muito cuidado, porque aparentemente a vírgula está com mais. Não, a vírgula não está com mais. A vírgula está isolando esse elemento com apesar de que está aí no meio. Bem legal isso aí, hein? Agora, além disso, apesar da grande importância da ética deontológica, ela parece que é insuficiente para se aprofundar em reflexões éticas quanto a condutas profissionais. Há condutas. O a está no singular, seguido de palavra no plural. Singular com plural não tem crase. Em vista de se entender que ela seja atendida quando os códigos são simplesmente obedecidos. Mas, de qualquer forma, a questão está certa ou está errada? Está errada. Tudo bem? Vou parar por aí, porque agora a gente vai precisar de 2 textos.